Nós estamos nesta semana entrando na semana alusiva à Reforma Protestante. Reforma Protestante essa que ocorreu em 31 de outubro, tá? De 1516. Então, automaticamente, domingo, dia 31 de outubro, é a data que nós comemoramos a Reforma Protestante. Um outro detalhe é que eu quero também mencionar que nós estaremos, através do canal A Rota da Teologia, propondo e apresentando alguns relatos relacionados ao contexto da Reforma Protestante até o dia de domingo, para compormos aí uma série de, vamos dizer assim, de aulas e de demonstrações históricas, teológicas e sociológicas que vieram com o impactar da Reforma Protestante, que foi publicada, que foi decretada, declarada, impetrada, não é? Promulgada por Martinho Lutero. Dentro desse contexto, eu vou iniciar esse primeiro vídeo desta série com a época da Reforma, tá? A época da Reforma. Nós temos que começar a pensar a época da Reforma, e eu vou até estar pontuando algumas questões no âmbito, vamos dizer assim, relacional desse contexto que nós temos que ver aqui. Primeiro, que as teses de Martinho Lutero, as 95 teses de Martinho Lutero, publicadas nas portas do castelo de Wittenberg, tá? Elas justamente vão ocorrer muito próximo, depois da decorrência desse período e desse momento da promulgação da reforma, através desse manifesto das 95 teses de Martinho Lutero. Então, anos mais tarde, nós vamos ter, dentro desse contexto, dessa cronologia do tempo, desses acontecimentos, a Dieta de Augsburg. Depois da Dieta de Augsburg, aí nós vamos ter também a ascendência de Cortés, que vai tomar conta ou vai assumir ao México, ao governo do México, tá? E também lá próximo de 1550, é então publicada a súmula teológica desse período da Reforma Protestante, que é escrita por João Calvino, que é um dos reformadores junto com Martinho Lutero, que seria João Calvino, quem sabe, a mente pensante desse movimento, e ele vai promulgar as Institutas de Calvino já próximo dos anos de 1550, tá? Após a publicação dessa obra, as Institutas de Calvino, nós vamos ter então a Paz de Augsburg. Depois da Paz de Augsburg surgir e vir a ser efetivada, então nós vamos ter também ocorrendo o Concílio de Trento. Então esse importante Concílio de Trento, ele é um concílio pós 1550 e ele é o primeiro concílio já dentro de um contexto da Reforma Protestante. Com isso, John Bessa vai dar início ao presbiterianismo na Escócia. Mais tarde, em 1600, já vamos ter então o Edito de Nantes, tá? E junto o Rising em Pequim, e depois nós vamos entrar na Guerra dos 30 Anos, ou a guerra denominada de Westfália, que mais tarde vai se tornar a Paz de Westfália, que vai ocorrer ali em 1650. Nós temos que pensar que a importância da reforma não é só no aspecto, vamos assim, religioso, que proclamou o protestantismo e proclamou a independência, a saída, a exclusão, não é?
desse contexto de opressão e monopólio e domínio do império da Igreja Católica. Não é só isso que Martinho Lutero estava promovendo com a Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante veio uma restauração social, cultural e até, por que não dizer, tá, geopolítica para todo o contexto da Europa, que vai influenciar outros continentes. É com a Reforma Protestante que vai surgir a oportunidade do início das escolas públicas. É com a Reforma Protestante que vai surgir a oportunidade de alguns países, como até a própria Saxônia, que é a Alemanha, tá? Ela vir a ter a sua primeira gramática, que quem compôs a primeira gramática para a língua ou para o idioma alemão é Martinho Lutero, e que foi a partir dessa gramática que o povo alemão, o povo germano, teve a oportunidade de ler as Escrituras Sagradas. No contexto teológico surge a exegese hermenêutica autêntica do texto sagrado, a composição e a estruturação da verdadeira canonicidade do Antigo e do Novo Testamento, o verdadeiro cânon das Escrituras Sagradas, e uma restauração e revivificação do cristianismo dentro do contexto apostólico, dentro do contexto das Escrituras. É um retornar às Escrituras na sua autenticidade das Escrituras, tá? E primar agora também pela verdadeira doutrina, a verdadeira teologia bíblica, escolástica e também a verdadeira teologia com sentido propulsor do verdadeiro sentido que as Escrituras tinham para o povo, para a humanidade, extraindo o dogma, que não está mais em primazia agora no contexto da reforma, mas sim a doutrina. Dogma porque era o pensamento, ou a visão, ou a percepção do homem, utilizando a Escritura. E a doutrina não, a doutrina é o verdadeiro ensinamento de Cristo através das Escrituras, com todas as propostas e o arcabouço de assuntos explorado pelas Escrituras Sagradas de viés, vamos assim, didático-pedagógico que está dentro das doutrinas. Então, é uma total reestruturação, é uma total reconstrução e recomposição histórica que vai ocorrer com o movimento da Reforma Protestante e que nós estaremos estudando aqui a partir desta primeira aula, dessa primeira publicação. Nesse dia nós teremos outras publicações que nos trarão toda a explanação desse contexto para irmos ampliando o nosso conhecimento micro e macro sobre a Reforma Protestante. Obrigado a todos e continue acessando e participando das aulas que virão em decorrência sobre o assunto Reforma Protestante.